Oi, gente, estou aqui com mais uma aula para vocês de encadernação. Hoje nós vamos aprender esse projetinho. É um álbum de fotografias. Eu costumo falar que é um álbum para scrapbooking e durante a execução do projeto eu vou explicar o porquê. E vocês vão poder saber como montar um álbum quando a gente principalmente não tem a folha A3, que costuma ser a folha usada para fazer os miolos, tá? Então são dicas que eu vou estar dando para vocês, para que vocês possam elaborar um projeto dentro daquilo que vocês têm em casa. O projeto da foto é um álbum 22 por 23, tá? Só que eu vou estar fazendo ele numa versão menorzinha, para que caiba aqui dentro, né, no enquadramento da webcam. Então eu diminuo ele um pouquinho, mas as medidas que vocês vão ter aí no final do vídeo e na descrição do vídeo, a medida para vocês fazerem o tamanho que eu dei em aula, que as meninas gostaram muito, e onde vocês vão estar usando a folha A4 como miolo. Por isso que eu falei, eu vou dar uma dica e vou ensinar um truquezinho para que vocês possam trabalhar com a folha A4 quando vocês não tiverem a A3 em casa. Bom, então vamos lá. Então aqui eu tô com a minha capa e tô com a minha lombada e tem a minha contracapa. Eu já dei uma adiantadinha aqui só para a aula ser um pouquinho mais rápida. Peço desculpa para vocês caso a iluminação fique um pouco escura ou ela estoure, é que eu tô gravando no final de tarde e hoje o dia tá meio nublado, tá? Mas eu espero que vocês não sintam tanta diferença, principalmente na explicação, ok? Então vamos lá. Eu já dei uma adiantada aqui. Eu estou usando essa fita que eu já apresentei no vídeo no YouTube como materiais inusitados. É a fita crepada, craft, né, ou marronzinha. Encontra-se nas lojas de papelaria comum. Caso vocês não encontrem essa fita, vocês podem usar a fita crepe mesmo, aquela branquinha. É até melhor, depois eu vou explicar o porquê. E também a folha craft ou a sulfite para fazer essa união entre as capas e a lombada. Eu estou usando essa aqui que eu acho bem mais prática. Os encadenadores ortodoxos, né, que eu falo, eles não usam essa fita, realmente é o papel, né, seja o craft ou o sulfite, mas hoje eu vou estar usando essa fita que para mim não interfere tanto, né, e auxilia a gente pra caramba. Bom, então eu colei a fita na capa, venho com a minha régua de 6 milímetros ou meio milímetro, quem tiver, tá? Mas geralmente as que vendem em kits é de 6 milímetros. Posicionei minha régua de 6 milímetros e procure sempre alinhar esse topo da régua com o topo da sua capa, tá? Então eu alinhei aqui, eu venho com a minha lombada e faço a mesma coisa, eu alinho aqui em cima, depois eu vou descendo junto, bem perto da régua gabarito. Tiro com cuidado, porque ela cola, né, na cola da fita crepe. E viro. Então, fiquei assim. Venho com outro pedaço de fita. Colo aqui. Eu dei uma amassadinha, mas não tem problema não, tá? A gente acaba alisando ela aqui. Não tem problema se ela ficar tortinha, tá? Isso aqui realmente não interfere. Agora você vai posicionar a régua da mesma forma que nós fizemos desse lado. A gente vai fazer aqui, posicionando lá no topo, certinho alinhando. A gente pega agora a contracapa, ou que vem a ser a capa, a gente ainda não sabe, né? E posiciono desse lado aqui, igualando lá em cima, né? Alinhando lá em cima. E deixo. Desde que a gente alinha aqui em cima, aqui embaixo vai estar alinhado. Então, por isso a gente sempre faz esse processo. O excesso de fita a gente tira. Eu não aconselho dobrar por cima do papelão, tá? Eu prefiro tirar o excesso. E aqui eu já tenho a minha capa pronta, a estrutura pronta. Marcela, existem réguas de meio centímetro e de 6 milímetros. Qual é a diferença? Bom, a diferença está no número, é 1 milímetro a menos, tá? Mas na estética, na estrutura, não interfere muito esse 1 milímetro, né? Na verdade, não interfere.
da forma como a gente vai fazer, 1 milímetro não vai interferir em nada. Por que a gente costuma usar esse gabarito assim e não ele em pé? Em pé, assim, ele tem 3 milímetros de largura. Ele deitado 6 milímetros. Quanto menor for esse espaço aqui, a coifa ou a canaleta, quanto menor for, menor vai ser a abertura, tá? Se você colocar a régua como se fosse 3 milímetros, ela vai ficar aquela capa que ela não abre, tá? Ela não deita. Ela não vai fazer isso aqui, ela vai ficar assim. Ela não vai fazer isso aqui. Então, a gente sempre coloca de meio a 5 milímetros pra gente poder ter essa abertura maior da capa, tá ok? Bom, agora, nesse projetinho, como vocês viram aí na foto, nós vamos trabalhar com a capa, eu chamo de capa duo, que é aquela capa que fica uma parte, né, com tecido de uma cor e a outra com tecido da outra cor. Então, nós vamos estar trabalhando desta forma. Mas antes, eu vou fazer aquilo que vocês veem no cantinho do álbum aqui, que será a nossa caixa alta ou caixa baixa, que o pessoal costuma fazer para poder colocar uma etiqueta, colocar, né, fazer uma gracinha, colocar o nome ou o ano do álbum, o tema que se refere ao álbum. Então, como é que eu faço? Vocês poderiam ter feito antes mesmo de colar, tá? Mas como eu já colei, eu vou fazer dessa forma. Então, eu vejo qual vai ser a minha capa, tanto qualquer lado, tá? Tanto faz. Eu vou usar a mesma largura da minha régua, tá? Que é 3 e pouquinho. Então, eu vou aqui, ó. Aqui eu tenho 6,5, tá? Da lateral para dentro, da abertura do livro, do álbum, para dentro, eu tenho 6,5. Eu vou marcar 5, tá? E vou marcar 5 aqui embaixo. E aqui eu vou fazer um risquinho, que é a largura da minha régua. Essa caixa vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, ok? Daqui pra cá, eu vou fazer 1,5, que nem eu tô fazendo da lateral. Então, tá? Então, você pode até contornar a régua até chegar aos 5. A gente precisa só unir aqui os pontinhos que você fez. Então, eu dei 1,5 da base para o topo e 1,5 da abertura para a lombada, tá? Bom, como é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a base de corte, colocar aqui embaixo, e com a ajuda do estilete, eu vou vazar essa parte aqui, tá? Eu vou tirar ela todinha. Aí vocês vão falar, ah, Marcela, mas eu vi outras encadernadoras, elas só vão tirando uma camada, as camadas do papelão. Por que você tá vazando? Porque eu quero um outro efeito. E esse efeito vazado, ele vai permitir que eu brinque com o fundo dessa caixa, tá? Então vocês vão entender a hora que eu fizer a guarda e vocês vão entender o que eu tô falando. Então, a gente vai devagarinho, sem pressa, vai passando o estilete. Até você sentir que ele já tá solto. Tá? Puxou um pouquinho aqui no papel, mas não tem problema. Eu peguei a própria largura da minha régua e marquei 1,5 centímetros da abertura para a lombada e 1,5 centímetros da base para o topo. Contornei a minha régua, né, com a lapiseira e consegui fazer a marcação certinha para que eu pudesse vazar. Feito isso aqui, agora nós vamos fazer a capa que eu estava mencionando para vocês, tá? Essa aqui vai ser a minha capa, tá? E essa aqui vai ser minha contracapa.
Então, como é que a gente vai fazer a cobertura dela, o revestimento, tá? Então, aqui eu tenho a lombada, aqui eu tenho a capa, a lombada e a contracapa. Então, eu peguei o tamanho certinho do tecido e já vou fazer a colagem. Bom, o que você precisa, além do tamanho, né, do tecido? Você precisa calcular o seguinte: o tamanho da sua contracapa, mais a coifa, mais a lombada, mais a coifa e mais o espaço que você quer aqui, tá? A cobertura que você quer na capa. Então, como você vai fazer? Você pode fazer assim, ó, direto. Colocou a régua, ela vai te mostrar, ela vai te mostrar o tamanho que você quer. Então, no caso aqui, eu vou querer 29 centímetros. Só que eu tenho que entender o seguinte: quando eu venho trabalhando com o tecido, como vocês viram que eu fiz um pouquinho antes aqui, você tem que entrar com o tecido aqui. Quando você entra, o seu tecido ele tá pegando a altura da capa, que é 2 milímetros, aqui eu tô usando papelão de 2 milímetros, eu acho que é 8 esse aqui. Então, ele tá pegando 2 milímetros e 8. Tá pegando a distância aqui, que é de 6. Tá pegando mais 2. Tá pegando os 4 da lombada, tá pegando mais 2 milímetros e assim vai. Então, você tem que calcular dessa forma, tá? Mas, como a gente, né, a encadernação que eu ensino para vocês é a mais prática e não tão técnica, porque a encadernação real mesmo, a verdadeira, eles fazem todos esses cálculos, tá? A gente meio que faz na prática no olhômetro. Então, eu tenho toda a minha área aqui. Então, nesse caso aqui, como eu tô fazendo tamanho menor, tá, do álbum, eu quero 29. Só que eu vou colocar mais meio centímetro, porque eu sei que ele vai entrar aqui. Então, para que eu tenha os 29, aproximadamente 29, chegando até na capa, eu vou colocar 29,5. E vou cortar o meu tecido. Só que eu tenho que lembrar também que eu tenho que deixar aqui 1 centímetro, 1,5 centímetros para cá. Então, se eu tenho 1 centímetro, eu tenho 29,5 mais 1 centímetro, eu vou ficar com 31. Então, meu tecido de largura ele tem que ter 31 e de altura é 1,5 de cada lado. Você vai somar a altura da sua capa, da contracapa, mais 3 centímetros, que é para você fazer o acabamento. Aqui você vai contar só de 3 lados, então é 1,5 para cima, 1,5 para baixo e 1,5 para o lado. Para esse lado aqui você não conta. Então, eu vou ter 31 centímetros de comprimento, no meu caso aqui, né? Mais 23, porque a minha capa aqui tá com 20, é 23 do tecido, né? Para fazer o acabamento, ok? Se ficar meio confuso, é só vocês mandarem um e-mail, mensagem para mim, que eu vou passar para vocês. Mas na descrição, no final do vídeo, vai estar o tamanho certinho dos tecidos que você vai ter que ter para poder fazer o projeto, tá? Bom, como que você vai colar? Você vai passar cola nessa parte maior e vai colar aqui, tá? Lembrando que você tem que deixar um dedo mais ou menos desse lado aqui. Ou se você tiver a reguinha do kit, você pode até colocar ela aqui do lado, ó, para você saber onde você vai colar o seu papelão. Então, você vai vir aqui e vai fazer isso aqui. Então, gente, eu não gosto de passar espátula aqui, tá? Assim, eu não gosto. Eu gosto de ir com a mão, tá? Eu vou alisando com a mão.
Muitas vezes, dependendo da cola que você usar, quando você fizer isso aqui, você pode marcar, deixar o tecido brilhoso. Então, é legal você vir com a mão ou com aquele rolinho de borracha, tá? Tem um rolinho de borracha que você pode estar usando. Bom, colei essa parte, agora eu vou colar aqui. Ah, mas aí na coifa, na canaleta, não precisa de cola, porque já tem da fita crepe. Não, você precisa passar cola, tá? Porque a cola da fita crepe, da fita crepada, ou mesmo da fita craft engomada, ela é pouquinha assim, ela é de pouca aderência para tecido. Então é legal você passar assim cola na coifa, mesmo usando a fita, tá? Aí você vem e faz isso aqui. Tá? Passa encostando o tecido na altura do seu papelão. Aí eu vou passar aqui, eu vou passar com o pincel mesmo, não vou passar com o rolo. E já jogo um pouquinho da cola aqui na coifa. Você tá trazendo, espalhando mais a cola, né? Cuidado para não passar no tecido e manchar. Então a gente faz assim. Bem, com jeitinho, dobradeira ou espátula. Tá? Aí aqui você continua passando. Se você tiver necessidade de marcar com o lápis a distância desse lado aqui, você pode marcar com o lápis, não tem problema. Por exemplo, você quer 3 centímetros para cá. Então, você vem e marca 3 centímetros com o lápis, que é para você saber como você está fazendo, tá? Onde você está colando. Não tem problema, pode fazer isso sim. Gente, é que eu sempre falo nas aulas. Cada profissional tem um jeito de ensinar. Cada profissional tem sua técnica. Então, eu posso estar ensinando desse jeito e outra profissional ensinar de outro. Isso não quer dizer que eu estou errada e ela está certa, ou ela está errada e eu estou certa. Hoje em dia, na encardenação, principalmente com tanta gente ensinando, o importante é o resultado, tá? Ele tem que ser conforme a gente aprende nas encadernações, nas costuras, há séculos aí, entendeu? Então, cada um tem uma técnica. Tem uma técnica que se aproxima mais das escolas tradicionais, tem uma técnica que é mais simples, que é mais artesanal, pro artesanato, tem uma técnica que mistura as duas. Então, cada um tem seu jeito, cada um tem sua técnica, cada um tem sua metodologia, sua didática para ensinar. Não quero jamais que vocês comparem e venham a chegar à conclusão, essa está errada e aquela está certa, tá? Algumas coisas são imprescindíveis, elas não mudam, mas a forma de se montar o projeto, isso sim pode mudar, ok? Então vamos continuar aqui. Bom, já fiz, agora eu vou fazer o meu acabamento, tá? Tem profissionais que já gostam de colar outro tecido, eu prefiro fazer o acabamento primeiro, tá? De um lado para depois continuar do outro. Eu vou pegar minha régua de gabarito para tirar o excesso certinho. Vou marcar com lápis. Quem tem o cortador circular pode usar ele, tá? É que eu realmente não gosto dele, assim, não me adaptei a ele ainda. Já tenho aqui, já usei algumas vezes, mas não sei, não me adaptei muito a ele não. Quem quiser, como eu falei, pode usar, pode já passar ele aqui direto. Eu prefiro riscar e vir com a tesoura, tá? Então, eu vou terminando aqui e já volto com ele prontinho. Bom, aqui você pode vir com a dobradeira para acertar, porque às vezes na hora da colagem ele fica um pouco enrugadinho e tal, aí você não consegue ver. Então aqui é bom você passar a dobradeira para deixar tudo retinho, lisinho, tá? Então aqui tá a minha capa já feita. Ah, mas aqui se a minha ficar torta?
Olha, não tem problema, porque a gente vai vir com a outra parte aqui por cima, que ela vai dar um acabamento e vai dar uma disfarçada, caso aqui esteja tortinho, tá? Bom, então vamos ver como que a gente faz a medida da outra parte. Você tem que considerar a área que ficou sem o revestimento e meio centímetro a mais, porque é o que você vai colocar aqui por cima desse que já está colado. E também 1,5 cm para que você faça o acabamento. Então, você calcula a largura da área que você tem, mais meio centímetro e mais 1,5. Então, você tem que colocar 2,5 centímetros a mais da largura que você tem. A altura permanece. Então, eu vou fazer aqui e já volto para mostrar para vocês como a gente vai colar. Bom, gente, então eu tô aqui com o tecido, tá? Já cortei tudo certinho. Existe essa ferramenta, para quem ainda não conhece, que é a vincadora. Essa ferramenta é muito usada na costura, no patchwork, e a gente usa aqui também. Para quê? Você vai posicionar seu tecido sobre uma base de EVA, vai pegar sua régua, tá? Vai posicionar aqui. Aquela reguinha de 6 milímetros, você vai posicionar bem rente ao tecido, final do tecido, vem com a sua régua e encosta na régua gabarito, tá? São 6 milímetros. Eu falei de meio centímetro, 5 milímetros. Só que como eu não tenho, e vocês tendo essa ferramenta, pode usar ela também. Ou então marca com lápis meio centímetro. Aí você tira a reguinha do gabarito e vem com a vincadora fazendo isso aqui. Observe que o tecido ele vai levantando, ó, tá? Então é a bainha que você precisa fazer para que você consiga posicionar sobre o tecido que já tá lá na capa. Como é EVA pequenininho, tem que fazer por partes, né? Então, aí você vê que eu fiz isso aqui, fiz a bainha. Agora, como é que eu trabalho com ela? Você vem, pega um pouquinho da cola e passa aqui. Então, você passou toda a extensão da bainha, agora é só dobrar e colar. Então, você tem a bainha para você poder colocar em cima do tecido azul. Bom, então você tem que posicionar ele aqui para que ele fique o azul em cima abaixo dessa bainha que você fez. Porque se você fizer, levar ele mais para cá, ele vai ficar aparecendo aqui, tá? Ainda mais se o tecido for claro que nem o meu. Então, esses 6 milímetros de bainha, ele tem que ficar bem em cima, que não, o azul não apareça aqui embaixo, certo? Agora, como que a gente vai colar? Bom, você pode vir aqui, ó, com a mesma reguinha que a gente usou lá, você pode vir aqui, posicionar, para você ver onde você vai colar. Então, você vem com o lápis, ou aquelas canetinhas de tinta, de tecido, né, que sai, e marca. Então, você sabe que você vai poder vir até na marcação que você fez, ó. Passou daqui, o azul já vai aparecer embaixo. Então, você vem com a cola e passa a cola aqui, nessa marcação que você fez, até essa marcação que você fez. Procure não deixar os fiapos do tecido, tá? Se você vê que tem um fiapinho, dá pra você tirar, você tira. Senão, você só embute ele na hora que você estiver passando a cola, deixa ele mais rente ao tecido. Parte você pode vir por cima, tá? Não tem problema, não vai fazer aquele ritual de colar assim, tá? Você pode vir por cima, fica mais fácil para você poder visualizar onde você tá colando aqui. Bom, então agora eu vou finalizar aqui e já volto para mostrar para vocês como ficou. Bom, gente, infelizmente eu ontem gravei até a parte da costura, tava começando a costura,
Aí a luz não estava boa, eu resolvi parar. E quando eu fui editar hoje as partes que eu tinha gravado, eu vi que essa parte aqui da interna, né, da guarda, eu não tinha gravado. Tinha dado um erro lá na hora da gravação e ela não foi gravada. Então eu vou estar explicando para vocês a forma como eu fiz. Caso tenha ainda mais dúvida, não entendam, é só falar comigo, mandar uma mensagem para mim, que eu vou liberar para vocês a capa da Buttonhole, que foi um vídeo que eu fiz, um vídeo bônus que eu fiz para os alunos que fizeram essa aula, que é parecidíssima com o que eu fiz aqui. Só a diferença é que lá são duas lombadas, porque a Buttonhole tem uma janela, tá? Então a forma como eu fiz foram para duas lombadinhas, mas é do mesmo procedimento dessa aqui, ok? Eu vou explicar agora que eu acredito que quem já tem um certo conhecimento vai entender. É o seguinte, quando eu faço esse tipo de encadernação, eu gosto muito de fazer duas guardas e uma para lombada. Bom, aí na lista de materiais está o tamanho exato da guarda, né, que são guardas individuais que eu falo. E vocês vão fazer o mesmo procedimento que a gente costuma fazer nas capas. A gente vai cortar um tamanho maior para poder cortar os cantos com fio de cabelo e virar os 4 lados, tá? Você vai fazer isso nas duas. Na guarda da lombada, você vai fazer o seguinte, você vai cortar o tamanho do tecido maior, vai dobrar apenas as duas partes do topo e da base, da cabeça e do pé, e vai deixar essas abinhas aqui soltas. A lombada, ela é da altura da guarda, que a gente sabe que é meio centímetro a menos. Só que a largura dela é exata da lombada. O papel que a gente coloca aqui com o tecido e tal, a largura é exata da lombada. Ela só não é da mesma altura dessa lombada, porque ela vai seguir a altura da guarda. Então, você vai colar primeiro essa parte, a parte do tecido que está solto você vai colocar sobre a capa e a contracapa. Por quê? Porque se eu faço um papel de 240 inteiro e passando ele pela coifa, ele não iria permitir que eu fizesse esse movimento com a minha capa, com a minha contracapa. Tá? Iria ficar muito durinho. A coifa ia ficar muito cheia, né? E ela não iria permitir que eu fizesse esses movimentos. Ia ficar muito durinho. Então, o interessante é você deixar o tecido na coifa para que ele fique mais maleável, tá ok? Depois que você colou essa parte, você vem com as guardas e cola direitinho aqui. Lembrando que, se você usar na união das 3 peças, que é a capa, a lombada e a contracapa, você utilizar um papel escuro, seja o craft ou a fita, você estará comprometendo o tecido que você vai colocar aqui. Eu não sei, acho que dá pra ver, né, que essa parte aqui, ela é mais escura. Por quê? Porque eu usei a fita crepada escura. Se eu tivesse colocado a clarinha ou o sulfite, ele ficaria no mesmo tom aqui. Ok? Então, prestem atenção nisso. Se isso incomodar vocês, porque no meu caso não me incomoda, mas se incomodar vocês, na hora que vocês estiverem separando o material para começar o seu álbum, prestem atenção no papel que vocês vão usar para fazer esse elo. Lembro que, se vocês estiverem trabalhando com tecido laminado, não tem necessidade de vocês usarem esse papel para unir a capa, a lombada e a contracapa, tá? Se vocês estão usando tecido laminado, não se usa esse tipo de elo, não se usa fita, e nem o sulfite, e nem o papel craft. Então, isso aqui foi como eu fiz a guarda. Só que, antes de eu fazer colar a guarda da capa, eu incluí a fita, antes de colar essa guarda. Então, eu coloquei a fita, prendi com fita crepe. Bom, aí eu peguei essa guarda, virei, né, o lado que eu iria colar aqui, virei
e colei uma tira do mesmo tecido, bem aqui embaixo, quase aqui no rodapé, na base da minha guarda. Então, eu tenho tecido aqui e tenho tecido nessa parte aqui atrás. Para quê? Na hora que eu colasse, ficasse no vazado o tecido da minha guarda, tá? Então, por isso que eu fiz ele vazado, porque eu queria brincar com o tecido da guarda, ele aparecendo aqui. Ok? Então, acho que deu para esclarecer para vocês. Qualquer dúvida, como eu falei, é só escrever, tá? Bom, agora nós vamos fazer o gabarito da furação, que eu já furei aqui, como vocês viram, né? Mas eu vou aqui fazer o gabarito para vocês entenderem como é que eu uso.